E aí, pessoal, boa tarde, tudo bem? Como que vocês estão? Iniciando mais um webinário. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Tudo bem com vocês? Boa tarde, tudo bem? Vamos dar início aí ao nosso webinário de hoje. Meu nome é João, eu componho o time de marketing da Growth aqui no Brasil. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa solução de Zero Grid. Comigo estão o Joshua e o Guilherme. E aí eu vou passar a palavra para eles se apresentarem também. Tá? Eu desejo para vocês um excelente webinar e eu vou acompanhando aqui as perguntas e deixar o Josh e o Guilherme conversar um pouquinho mais com vocês, beleza? Um grande abraço aí. E aí, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Boa tarde, mais uma vez aqui no webinário da Growth, um prazer. Eu sou o Guilherme. Hoje nós vamos falar de um tema bem popular aqui no Brasil, que é a Growth. Graças a Growth, né, ficou mais popular. A gente trouxe essa solução e depois o pessoal começou a trazer também. Mas nós que iniciamos isso lá em 2020, né, que a gente começou a falar mais sobre esse assunto. E temos vídeos hoje também no YouTube sobre o assunto, bem populares. E o nosso objetivo hoje aqui é falar mais sobre o assunto, tirar dúvidas, né? Quem quiser conversar mais sobre o tema, um tema que está bem mais maduro no Brasil, né? Hoje a gente já tem diversos projetos instalados, né? Nossos clientes, né, aprovam. E é isso, espero que gostem, aproveitem. Estamos aqui. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Todo mundo consegue me ouvir bem? Dá para ouvir muito bem. Perfeito. Meu nome é Joshua Miranda, sou o coordenador do laboratório do Centro de Reparos aqui de Maringá. E como o Guilherme disse, a gente vai explicar um pouco mais de como que funciona essa tecnologia Zero Grid, alguns tipos de aplicações e quais os nossos produtos que incorporam esse funcionamento em Zero Grid. Bom, como todos sabem, a Growit ela é uma empresa focada em ecossistema e energia sustentável, mas não somente isso, uma energia sustentável, ou seja, uma geração de energia sustentável de uma forma inteligente e otimizada. E para isso a gente trouxe uma solução que é para você monitorar a sua geração fotovoltaica e poder estar acompanhando de uma forma mais otimizada, que seria o Smart Energy Manager, que ele é basicamente um gerenciador de energia inteligente. Bom, todos sabem como funciona um sistema on-grid convencional, que ele basicamente funciona com as placas, os inversores. No caso, ele iria converter a energia contínua que vem dos módulos em uma energia alternada, para que ela seja injetada na rede caso sobre algum tipo de excedente, né? Mas o sistema Zero Grid ele funciona de uma forma diferente. A eletricidade gerada nessas situações, ela, no caso, o excedente dessa geração, ela não seria exportada. Ou você simplesmente limitaria uma potência nominal ali para ser exportada, ou você limitaria a potência nominal de exportação igual a zero. Mas qual que é o sentido de fazer isso, né? Bom, junto com isso, o Smart Energy tem algumas atribuições. Como eu havia falado, limitação de exportação de energia e um monitoramento de alto consumo. Esse monitoramento de alto consumo ele vai englobar não somente a geração solar, mas como também o consumo de importação da rede. Como, por exemplo, o seu cliente, o consumo dele após a geração solar e quanto que ele vai estar gerando. E o controle de potência reativa também. Em que situações isso? O Gui pode me ajudar um pouco mais nessa questão de potência reativa, mas em cada fase, esse Smart Energy Manager, ele vai conseguir estar verificando a importação da rede e a exportação com o fator de potência de cada fase individual, como, por exemplo, quanto que está contribuindo com o fator de potência cada fase e também quanto que ele vai estar exportando. Bom, alguns cenários isso. e aplicações. Alguns cenários e aplicações, então, Gui, alguns projetos que não podem sofrer de serem injetados na rede elétrica. De que forma isso?
Bom, em algumas instalações, como em São Paulo, em CPFL ou como a Light, por exemplo, há uma questão de rede reticulada, no qual não é possível você fazer a exportação para a rede, porque esse tipo de rede ele possui um relé de proteção, que seria um relé de fluxo de potência, que consiste basicamente em limitar a potência de injeção, ou seja, quando você vai injetar, ele vai abrir esse tipo de relé, exatamente para oferecer um certo nível de segurança. Essas redes reticuladas, elas estão sendo tendência ultimamente nas concessionárias, devido à confiabilidade que tem sido passado no decorrer do tempo, e também a segurança, porque uma rede aérea, por exemplo, ela oferece grande risco, como adversidades climáticas e até mesmo uma questão de atrito, como um poste, por exemplo, pode cair devido a uma batida, um acidente, algo nesse sentido, e você parar não só o fornecimento de injeção naquela rede, como também está prejudicando e podendo oferecer um risco à vida ali nessas situações. E projetos com capacidade limitada pelo transformador. A gente também sabe que a geração distribuída ela vem recorrentemente sendo mais agregada no sistema de geração aqui do Brasil. E principalmente o solar vem ganhando grande demanda. Então, devido a isso, as concessionárias têm passado por grande processo de manutenções na rede. E com esses processos de manutenções, envolve um certo tempo para você poder adaptar a rede para estar fornecendo ali uma rede hábil para estar sendo injetada aquela rede gerada excedente pela sua geração fotovoltaica. E devido a isso, muitas das redes, às vezes, sofrem um certo nível de limitação no transformador. Como, por exemplo, o seu cliente precisaria de uma demanda de 100 kW, mas o seu cliente ele não pode instalar devido a uma limitação no tráfego. Mas, de qualquer forma, ele ainda tem um alto consumo ali de 100 kW. Então, nesse sentido, você poderia estar colocando o Smart Energy Manager, controlando a exportação dele somente para 50 kW, que seria respectivo ao que o tráfego da rede suportaria, e dessa forma você poderia atender o alto consumo do seu cliente com uma instalação de 100 kW. Outro tipo de aplicação de um sistema zero grid envolveria também projetos de alto consumo. Em que sentido? Como, por exemplo, o seu cliente ele pretende colocar uma instalação ali solar somente para suprir uma certa demanda da sua instalação, como um ar-condicionado, por exemplo. Então, o objetivo dele é simplesmente suprir aquela demanda e não exportar energia. Com o Smart Energy Manager, você vai poder dedicar um barramento ali específico, né? E está controlando para exportação C0 ou até mesmo está exportando um valor X ali que o cliente desejar. Já em grandes instalações, como o mercado livre de energia, o cliente ele consome uma energia anual. Né? Ele compra energia anualmente ali, com uma certa demanda, que ele tem que prever que ele vai gastar aquilo lá durante o ano todo. Né? Então ele fica ali cativo a esse valor que ele comprou, adquiriu, e não pode consumir mais. Caso consuma, ele não tem como, né? Ele vai ficar sem energia. Então, e ele não pode estar fazendo a injeção de energia solar nesse tipo de situação. Ou seja, segundo a regulamentação da ANEEL, se você participa do mercado livre de energia, você não pode participar dos créditos compensatórios. Então, nesse caso, ele não poderia fazer injeção na rede. E caso fizesse, além de levar multa, né, ele, além do mais, ele estaria desperdiçando essa energia, porque ele não teria um relógio bidirecional para estar verificando o quanto que está sendo enviado para a rede. Nessas situações, ele poderia simplesmente instalar um controlador ali, o Smart Energy Manager, no caso, para poder fazer somente aplicação de alto consumo. Outra questão também é o monitoramento inteligente do consumo e do sistema fotovoltaico. Bom, como eu havia comentado anteriormente, além de você estar podendo gerenciar esse sistema geração de energia solar, você também pode estar verificando o consumo do seu cliente. Isso não só durante o período da geração fotovoltaica, mas também em todo o período de 24 horas, no decorrer do dia. Então, por exemplo, o seu cliente tem um consumo excessivo de carga às 7 horas da manhã. Esse consumo ele vai poder ser identificado com um pico de energia, né? E você pode simplesmente otimizar esse consumo para uma hora no qual o pico de energia da sua geração fotovoltaica ele seja maior, ou seja, para qual um pico de energia fotovoltaica consiga suprir a demanda do seu cliente em um determinado horário. Então você pode otimizar o consumo de energia do seu cliente
para um horário específico do qual ele tenha mais geração. Isso é muito interessante e tem sido de grande proveito em grandes comércios e indústrias, que tem geralmente ali um processo fabril, né, do qual ele começa de manhã e geralmente o consumo vai até a tarde. Se a gente conseguir otimizar todo esse consumo para um único horário ali de pico, né, fazendo esse controle, aí dessa forma a gente vai conseguir, além de utilizar a energia de geração solar, como também evitar a importação de energia, do qual ele iria gastar muito mais importando energia do que gerando a própria, né? Certo, algumas atribuições ali do Smart Energy Manager. O que é interessante a gente verificar quando a gente vai adquirir esse tipo de produto, né? É claro, ele vai contar ali com alguns componentes, como o Shine Master, que é exatamente para você poder fazer o controle do seu inversor, um medidor, que ele vai identificar qual que é a tensão da rede ali certinho, a corrente que está sendo utilizada para as cargas, um disjuntor ali por segurança e os blocos de terminais para as conexões. E esse tipo de componente, ele é alimentado por uma tensão CA, ou seja, ele é trifásico também, e alimentado pelo lado CA, ligado em paralelo ali nas conexões CA. O interessante na hora de você estar adquirindo esse tipo de produto é sempre você ver o tamanho do seu sistema, não somente do sistema solar, mas também o que compõe todo o sistema do cliente, ou seja, da instalação dele. Então, a gente, na verdade, tem várias soluções para Smart Energy Manager, tanto de 50 kW até 2 megas. E no caso aqui no Brasil, a gente vai ter de 100 até 600 kW. Então, você deve se atentar bastante ao tamanho do sistema e o tipo de corrente também no padrão principal que ali vai ser injetado. Como eu havia falado, além de ser um monitoramento inteligente, com esse tipo de componente, que é o nosso gestor aí, o SEM, como a gente fala, o consumo até de 24 horas você conseguiria estar verificando, além de limitar a exportação, tanto também quanto verificar qual que é o consumo do cliente, e também você poderia colocar até no máximo 32 inversores. Ou seja, se um inversor só não supriria a demanda, você quer particionar o seu sistema, você conseguiria, porque além disso, ele tem uma comunicação que é o RS485, que é uma comunicação Modbus, que você pode estar ligando os inversores até 500 metros de distância, que você conseguiria estar obtendo ainda os dados. E como que funcionaria isso na instalação? Bom, basicamente, o que compõe o sistema Zero Grid é o Smart Energy Manager e esse grupo aqui de CT, que pode ser identificado aqui perto dessa torre de grid. Esses CTs eles vão fazer a leitura do sentido, ou seja, do fluxo de potência, e vai informar o Smart Energy Manager o quanto que você está consumindo e quanto que o inversor precisa estar gerando para estar suprindo o seu alto consumo. E dessa forma também está exportando a energia que foi setado, ou até mesmo não exportar, né? Porque com o Smart Energy Manager você pode estar colocando como a solução grid zero, como a gente havia comentado. E dessa forma, conectar até 32 inversores. Aqui tem alguns exemplos simples aqui de MAX 75 KTL3LV de como seria uma instalação sem o grid zero e uma instalação com o grid zero. Bom, supondo aqui que a gente tem uma potência de cargas, ou seja, que se o cliente esteja demandando ali de uma potência para estar suprindo as cargas dele de 50 kW, e se o inversor gere 75 kW, a sua injeção da rede vai ser 25 kW, sem o grid zero, porque é o que está excedendo a sua geração, ou seja, seu inversor está a pico e está sobrando 25 kW. A mesma se repete com 60 kW de carga e o seu inversor está gerando 75. Então, o que sobra são os 15 kW de potência. Já com grid zero, se você demandasse ali de uma potência de 50 kW, mesmo que seu inversor estivesse a pico, ele iria gerar os 50 kW apenas para suprir o alto consumo. Mas se você setasse uma potência específica, do qual a gente havia comentado, daquela questão do transformador, como por exemplo 25 kW que você queira injetar, ele iria gerar os 75 kW, iria exportar somente os 25 para a rede, como configurado no Smart Energy Manager. A gente pode ver que a potência de carga ela sempre vai acompanhar nesse tipo de configuração, quando ele está com exportação zero. Porque se ele tem 75 kW de potência de cargas, ele vai estar gerando 75 kW, exatamente para poder suprir essa demanda do seu cliente naquele momento.
Bom, para soluções daí monofásicas e trifásicas, a gente também tem algumas soluções físicas, um pouco mais simples, que é o meter, que seria separado do Smart Energy. Ele é bem parecido com a questão do Smart Energy, mas ele apenas consegue monitorar um inversor. Então, na sua instalação, se você, por exemplo, um MIN, no caso, você conseguiria estar atribuindo esse meter, que seria o medidor. Ele possui uma medição direta e, como eu havia comentado anteriormente, é uma comunicação Modbus RS485, uma comunicação bem segura e bem utilizada na parte de eletrônica ali. E o máximo de corrente que daria para passar no disjuntor principal seria apenas de 100 amperes, contra a oposição lá do Smart Energy Managers, que tem soluções até 600 amperes, dependendo do Smart Energy até 2000 amperes. O cabo que você conseguiria conectar no meter seria um cabo com espessura menor de 5.64. E essa linha ela é toda compatível praticamente com toda a linha X que nós possuímos, com exceção da linha Max. Então, se você tem uma solução ali residencial para estar querendo monitorar se realmente está gerando o sistema solar da forma devida, ou como foi dimensionado, ou simplesmente quer acompanhar o consumo do cliente, porque aparentemente está tendo um consumo excessivo de cargas ali, e a geração não está sendo coerente com o que foi projetado, então acaba se tornando uma opção bem vantajosa aí, tanto para você quanto para o cliente ali, para poder verificar essas questões de monitoramento. E como que seria esse tipo de ligação de um meter, por exemplo? Bom, eu exemplifiquei aqui que tem 4 entradas. Se fosse numa rede monofásica, do qual possui uma fase e um neutro, você simplesmente colocaria no primeiro pino aqui, que seria o L1, que está demonstrando ali, essas questões de entrada, tá? O L1 na entrada e o neutro você colocaria no pino 4, como entrada também. Já para as cargas, aí a gente passaria pelo meter e sairia no pino 5 e o neutro no pino 8. E assim, da mesma forma, para cargas bifásicas, o L1 vai no pino 1, o L2 no pino 2, o neutro entraria no pino 4, a saída para as cargas após o padrão principal ali, porque toda a injeção ou até mesmo exportação de energia tem que passar pelo meter. Então, a primeira coisa que tem que passar após o padrão principal seria o meter, tá? Então, na saída, teria o pino 5 com L1 e o pino 6 com L2 e o neutro entraria no pino 8. Para redes trisfásicas seria da mesma forma, consecutivamente ali as fases, seguida pelo neutro, e na distribuição de cargas embaixo seria a mesma questão. Isso aqui é um gráfico de um sistema sem controle de exportação, no qual o inversor de 75 está gerando o máximo que ele consegue, que é o 75, logo no horário de pico, e o consumo de cargas do cliente é de 50 kW. Bom, isso aqui é só para a gente identificar como que ficaria no Smart Energy Manager, na plataforma. Você pode ver em cima aqui que tem o alto consumo, com 79,26, ou seja, ele está suprindo o alto consumo desse cliente durante esse dia, com 79,26% do alto consumo, que representa 470 kWh. E o solar conseguiu gerar no total 593 kWh, contando com a exportação para a rede. Ou seja, ele está gerando o máximo que ele tem e ele está simplesmente monitorando o sistema. Então, ele está exportando o máximo que ele consegue. E nesse dia, ele exportou 123 kWh. Então, esse tipo de informação é muito útil para o seu cliente, para ele saber o quanto que ele está exportando e quanto que ele está tendo de consumo de cargas. A gente pode verificar também que o alto consumo desse cliente representou 47,67%, que seria relacionado aos 470 kWh. Já um sistema com controle de exportação, do qual ele tem que exportar uma taxa específica para a concessionária, seria um gráfico um pouco diferente. A gente pode observar aqui que ele não está importando nada da rede, importado do grid, aqui está traduzido, e ele está gerando 47,9 kW, ele seria um inversor de 75, e ele está exportando para a rede apenas 35,8, que foi o setado ali para exportação, ou seja, ele está limitando a sua geração a 35 kW. Como mencionado anteriormente, seria uma característica daquela questão do tráfego, no qual a rede não conseguiria estar suprindo a demanda que ele teria que injetar. Então, a gente tem que limitar essa potência de injeção. Né? E o consumo de carga do cliente nesse momento era de 12,1 kW.
Então, esses gráficos se tornam muito interessantes para o seu cliente estar observando também, não só o consumo como a geração, como também a importação e o consumo fora do período solar. A gente pode ver que o gráfico segue acompanhando desde meia-noite até 23h59, ou seja, no período de 24 horas, o seu cliente vai ter um monitoramento completo do que está acontecendo relacionado à parte de energia, de injeção ou importação da rede ali. Aqui já temos um sistema com grid zero de exportação zero. Nessa situação, o cliente não pode estar injetando na rede. Vamos supor que essa aqui é uma situação de mercado livre, do qual o cliente não está podendo injetar e ele tem que realmente suprir o autoconsumo dele devido à questão da demanda ali que ele comprou pelo consumo anual. Então ali ele está suprindo 99,14% do seu autoconsumo, que representa 344,1 kWh. A gente está observando o consumo dele no decorrer do dia e a importado da rede representaria 32,28%. O interessante disso é, como eu havia mencionado, você pode estar observando tanto no decorrer do dia, quanto também no decorrer dos meses e ano, e assim sucessivamente. Gui, você gostaria de comentar algo mais? Pô, show de bola, Jocha. Foi bem claro, né? Aí a sua explicação foi bem completa. Eu gostaria de acrescentar só algumas coisinhas, né, para situar também um pouco o pessoal. Aqui no Brasil, quando a gente começou a ofertar essa solução do Grid Zero, o pessoal não entendeu muito bem, né? O pessoal, a maioria, né? Pô, aqui vocês podem injetar na rede, né? Aqui né, tem o sistema de compensação e tudo mais. Vale super a pena, né, injetar na rede, né? Por que eu vou deixar de injetar na rede? E aí, com o tempo, o pessoal começou a entender, né? Começou a entender a questão do grid zero, né? E grid zero é um nome utilizado, né? Quando a gente não manda para a rede, mas você pode configurar no equipamento o quanto você quer exportar para a rede, igual o Joshua mostrou no slide anterior. Se você configura lá 35 kW, ele vai injetar no máximo 35 kW. Né? Ou seja, ele vai pegar o consumo do cliente naquele momento e somar 35. Ou seja, se o consumo está 10, o inversor vai ficar 45, porque 10 né, vai ser para as cargas e 35 para a rede. Mesmo que ele pudesse chegar em 50, ele vai limitar em 45, porque ele pode injetar só no máximo 35. Isso para diversos cenários. Então você não precisa exatamente pensar nessa questão de só limitar a exportação, que existem diversas possibilidades, igual o Jorge explicou. Né? Mas também tem essa questão de você configurar o quanto você quer exportar na rede. Né? Esse tipo de tecnologia demorou um pouco para chegar no Brasil, porque a gente tem esse sistema de compensação. Né? A gente pode ter diversos problemas aí com a ANEEL, com outros órgãos, mas pelo menos a gente tem uma norma. Né? Existem países que não tem nada. Né? É simplesmente proibido injetar na rede e você pode sofrer multas. Né? Isso é mais comum em países onde a rede é bem fraca, é bem pobre assim, né, de infraestrutura. Que injetar na rede pode gerar um desbalanceamento muito grande, pode gerar um grande problema na rede elétrica. Isso né, não precisa ser necessariamente só nesse cenário de infraestrutura. Pode ser também em países onde, em alguns horários, a rede elétrica não dá conta. Então, todo mundo injetando naquele horário pode gerar um colapso. Por exemplo, vou dar um exemplo mais prático. Vamos supor que existe um galpão logístico, né, cheio de galpões e fábricas, né, e todas as fábricas têm energia solar. Todas as fábricas têm energia solar instalada. Fábrica, geralmente, é muito alto consumo. Né? O momento que a gente está produzindo energia é bem o momento que nós estamos consumindo, porque a fábrica está operando ali durante o dia. Né? Então, tem muito alto consumo e pouca exportação para a rede, pouquíssima. Então, tudo que é produzido no sistema solar, naquele complexo de fábricas, né? Pensa um centro industrial, né? Ou um lugar com muitas fábricas, cheio de sistema solar instalado. Então, todos eles, né? Toda a energia gerada consome na hora. Vamos supor que são 5 fábricas e cada fábrica tem 1 mega. Então, são 5 megas sendo consumidos ali na hora. Show de bola. Agora, vamos pensar no final de semana, que as fábricas estão paradas. É 5 megas sendo injetado na rede, naquele momento. Será que a rede tem essa capacidade? Então, esse é um cenário também muito comum. Existem países que de final de semana você tem que exportar, tem que ser grid zero.
No restante da semana pode injetar, se tiver, mas de final de semana, grid zero. Por quê? Vai exportar para a rede, vai dar um colapso, porque está todo mundo parado, né? Não tem autoconsumo, vai ser exportado. Né? O solar não para, o solar quase que eu falo 24 horas por dia. Não, o solar é 6 horas por dia, 6, 7, 8 horas por dia, 7 dias por semana. Né, 365 dias no ano. Então, feriado também, não, tem lugares que não pode injetar na rede, e isso vai começar a ficar cada vez mais comum a partir, né, que a gente começar a ter cada vez mais sistemas instalados. Né? Vão ter concessionárias, vão ter regiões que o próprio sistema residencial, às vezes não precisa nem ser o comercial aqui, sistemas residencial, certo horário não pode injetar na rede. Né? E vai ter que ter um sistema inteligente que vai controlar isso daí, que vai dar esse comando, né? que o inversor vai ser grid zero. Então, essa tecnologia é muito importante vocês começarem a interar, começar a entender como funciona o dimensionamento, a programação, a interação do medidor com o inversor e por aí vai, porque é uma coisa que pode acontecer, né? Não só nesse cenário maior, mas no cenário menor, que a gente não vai poder injetar em algum momento. Só que daí entram outras coisas, que aí são os próximos passos, que nós vamos caminhar aos poucos. Tá, se eu não posso injetar, eu vou perder essa energia? Não, eu vou mandar para minha bateria, eu vou mandar para o meu carro, e por aí vai. Então, a gente vai começar a entrar, né, em diversas outras soluções em breve, né? Isso deixa para o webinário futuro. Mas aqui estamos falando do controle de exportação simples, né? Que hoje existem já diversas aplicações, diversos projetos rodando, mas é uma coisa que pode virar mais comum e vocês aí que já estão habituados já vão pegar mais a prática desse tipo de tecnologia. Uma coisa que o pessoal confunde muito, eles acham que é um inversor especial isso daí. Não é um inversor. É um dispositivo que ele combina com o inversor. Né? Ou é um medidor mais um inversor. Então é um smart meter mais um inversor. Essa combinação a gente chama de grid zero. Não é inversor grid zero, não é um inversor especial. Né? Essa solução, grid zero, é uma solução, né, que a gente combina uma caixa de medição com os nossos inversores. Né? E com isso, a gente consegue fazer esse controle dos inversores, através, né, do jeito que a gente quiser, né, dos comandos que a gente mandar. Então, isso acaba sendo muito interessante. Né? Você pode instalar um sistema e depois colocar um medidor, não tem problema. Todos os dispositivos eles são compatíveis com a nossa linha X de inversores. Então, isso é muito importante vocês entenderem, né? Que não é um inversor especial. Todos os inversores podem, né, trabalhar nessa tecnologia. Só tem que ver exatamente qual que é a corrente, né, para saber qual que vai usar. Se vai usar o Smart Meter ou se vai usar o Smart Energy Manager, que é o grandão ali que o Josh explicou. Então, eu queria situar um pouco vocês mais sobre a tecnologia, né, sobre essa aplicação, né, em outros países, mas também que já está começando a vir aqui no Brasil. O Josh já deu diversos exemplos, né, e também, né, sobre essa questão aí de você poder controlar, né, os inversores, qualquer um inversor da Globalt da linha X aí com a nossa tecnologia. Então, eram esses os comentários que eu queria acrescentar. Pode falar, Josh. Queria só fazer mais um comentário. É igual você comentou, as indústrias em outros países, em final de semana, elas não podem exportar. Aqui também seria muito interessante a gente voltar ao fato de que indústrias geralmente interferem no fator capacitivo da rede, ou seja, deixa a rede com uma baixa qualidade. Então, muitas empresas, após terem instalado o sistema solar, acabam recebendo multas da concessionária e o cliente fica sem entender o que exatamente aconteceu durante esse período. Ele comprou um sistema solar e acabou recebendo multa da concessionária. Por que isso, né? É devido ao consumo reativo, né? Então, com um sistema desse, você realmente conseguiria verificar o consumo reativo por fase. E não somente isso, tá? Como também o fator de potência, o tanto que ele está sendo degradado por fase. Então é interessante a gente entender que os inversores fotovoltaicos eles geram energia potenciativa e você também tem cargas que têm consumo reativo. Então nesse momento que você está tendo alto consumo através do seu inversor solar, gerando para suas cargas e as suas cargas reativas sendo consumindo da concessionária, então é isso que a concessionária não entende. Se você tem um consumo reativo menor do que o seu consumo reativo. Então você acaba sendo até multado dependendo das circunstâncias, porque você interfere diretamente na qualidade da rede, devido ao consumo reativo.
Então, com esse tipo de sistema, é muito importante estar sendo colocado em fábricas, quando você vai dimensionar um sistema solar, exatamente para poder estar verificando esses fatores de potência, para não estar implicando em multas para o seu cliente devido ao consumo reativo da concessionária. É perfeito. Isso é uma aplicação extremamente comum, né? Já tem empresas especializadas, né, nesse tipo de projeto. E também uma coisa muito interessante, essa questão de controlar a exportação de energia, ela é a função principal. Porém, tem uma função ali que o Josh explicou muito bem, que é a gestão energética completa do sistema. Quando você tem só um inversor instalado, você vai ter só aquela curva normal dele, né? Que ele começa de manhã e vai no final do dia. Quando você coloca um medidor, você acaba tendo tudo. Você acaba tendo o sensor, o consumo, o alto consumo do cliente, o quanto está pegando da rede, o quanto está mandando para a rede. Você não precisa limitar, você não precisa controlar, não precisa fazer nada. É só monitorar, é só ver de forma completa. Você consegue ter um gerenciamento energético fantástico na usina do seu cliente e é um item que ele dilui muito fácil no preço, agrega muito valor, você consegue ter um projeto muito mais completo, né, monitorar tudo. Né? Em vez de ter só a curva solar, você vai ter a curva no monitoramento das cargas, a curva da rede, tudo. Né? Então, o monitoramento que ele começa às 6 horas da manhã e desliga às 7 da noite, você vai ter das 0 às 23h59, igual o Jorge explicou. Então, o monitoramento vai ser um gráfico muito mais completo para você fazer uma gestão aí do projeto. Então, assim, é um produto que vocês, né, se vocês não têm hoje clientes, não tem demanda de clientes que querem fazer controle de exportação, vocês já podem começar a oferecer, né, já podem adicionar no projeto como um medidor para fazer a gestão completa, né, do cliente. Isso vai gerar muito, vai agregar muito valor aí para os seus negócios e com certeza, né, vai atrair mais clientes, porque é uma solução que funciona muito bem. Exato. Então, é um componente que otimiza a sua geração fotovoltaica. Exato. Ele acaba virando uma ferramenta, né, aí pro seu projeto, né? Tanto de pós-venda, tanto na hora né, ver os resultados. Você vai conseguir ver, né, se a curva de consumo do cliente aumentou, porque você vai ver todas essas informações ali, você vai medir tudo, né? Então, é uma solução muito interessante. O Jorge mostrou ali uma tabela, que foi até uma dúvida aqui do Neemias, que é sobre a conexão do dispositivo. Né? O nosso dispositivo ele faz a leitura em baixa tensão, tá? Ele não faz a leitura em média tensão. Então, os nossos TCs e a medição de tensão, o TC é para medir corrente, né? E a leitura de tensão é uma ponta de prova, é uma conexão que é feita. Tudo em baixa tensão. Né? A gente funciona tanto em 220 ou em 380, é uma faixa, né, bem ampla ali, você pode ver ali, 180 a 540 volts. Média tensão, a gente não faz a leitura, infelizmente. Teria que comprar um outro TC, teria que fazer uma adaptação ali, uma configuração. A gente não recomenda porque já sai um pouco do comum e é fácil dar algum problema. Né? O dispositivo, o Smart Energy Manager, ele já vem configurado, ele já vem pronto, ele já vem certinho para a demanda do seu projeto. Se você está comprando um de 100 kW, o TC já vai vir configurado, né, a relação de transformação. O tamanho do TC já vem correto. E o TC já vem na caixa, acompanha o produto, o TC, né, para fazer a medição de corrente. Que basicamente, para a gente conseguir controlar o inversor, a gente tem que fazer uma leitura da rede. E como que a gente faz essa leitura? Corrente e tensão, para a gente ler potência. Né? E a corrente é de forma indireta através de TCs. Então, a Agrovat já manda certinho para vocês isso, para vocês utilizarem no projeto. Então, e o que a gente manda é em baixa tensão. Né? Então, tem dado super certo isso aí também. Né? Hoje, aqui no Brasil, são esses modelos aí que estamos mostrando no webinário, de 100, 300 a 600 kW. Porém, a gente tem modelos de 1 e 2 GB, né? 2 GB, que são TCs maiores e podem ser encomendados. Né? Mas hoje, aqui na prateleira dos nossos distribuidores, são esses modelos, que eles atendem a grande maioria dos projetos. É isso, né? Acho que o pessoal tem dúvida, algum comentário que gostaria de deixar aqui.
Quero convidar o pessoal aí para fazer perguntas, se for alguma dúvida durante a explicação do Guilherme ou do Joshua. Escreve aí para a gente, pessoal, como participar para que a gente possa ir caminhando no assunto. Tem muita coisa pela frente, né? A maior dúvida do pessoal, na verdade, é em questões de homologação, né, num tipo de sistema desse. Certo, perfeito. Isso no começo estava bem confuso para nós, né? Até nós da Growbot, até os nossos distribuidores, sobre essa questão de homologação. Mas, nos últimos tempos, né, nos últimos anos, consultando especialistas, né, a gente, e também a norma, né, porque a norma, às vezes, ela não é muito clara, ela tem ali umas interpretações, né, a gente oficializa que é necessário realizar uma homologação. Né? Apesar de a gente não exportar, né, para a rede a potência, a energia, né, a gente está realizando, né, uma limitação de software. Ainda nós estamos conectando um hardware de 75 kW, por exemplo, né, mas estamos limitando a 0 por software. E além disso, tem um tempo de resposta o nosso produto. Né? Se a potência, vamos supor que a potência, né, dos inversores está 75, vamos fazer um exemplo melhor, está 500 kW a potência dos inversores e a potência das cargas está 500 kW, né? Ou seja, a injeção 0. Mas vamos supor que as cargas sejam desligadas e a potência das cargas caem para 300 kW. Ou seja, o inversor tem que abaixar para 300 kW também. Só que tem um tempo de resposta, ou seja, por milissegundos a gente vai injetar 200 kW na rede elétrica. Isso, né, faz parte do sistema, tá? O tempo de resposta é em milissegundos, para vocês considerarem. O que às vezes o pessoal acaba utilizando é um relé a mais, né, um relé que ele desarma e arma, né, nesses cenários. Por quê? É mais fácil, né, o inversor ele desarmar e depois ele subir a potência gradativa até chegar nos 300 kW novamente, do que ele de 500 para 200 ele abaixar, né? Ele não abaixa de forma abrupta, né? Ele desce, né, gradativamente, mas é em milissegundos. Só que pode ser que esses milissegundos sejam suficientes às vezes para gerar algum problema. Então, a homologação ela é importante, ela precisa ser feita. Só que hoje a gente tem um entendimento que as concessionárias talvez elas não consigam interpretar muito bem. Você fala, estou fazendo um projeto de 75 kW com injeção 0. Né? A gente não sabe exatamente qual que vai ser a resposta que eles vão te dar. Né? O que eu tenho visto, infelizmente, são muitas pessoas não homologando esse tipo de projeto. Né? Acabam instalando, colocando o grid 0 e não homologam. Né? No nosso ponto de vista, isso está errado porque você tem que apresentar, né, para a concessionária um projeto e para evitar problemas no futuro. Né? Pode ser que hoje, né, a concessionária isso passa de forma despercebida. Né? Você faz aí um projeto muito grande sem homologar, sem trocar relógio, né, visto que você está injetando nada. Só que pode ser que no futuro ocorra alguma sanção, alguma multa, a gente não sabe. Né? Então, a gente recomenda que seja consultada a concessionária e apresente o projeto aí com controle de exportação. Cada vez mais o mercado está se profissionalizando a ponto de as normas ficarem mais claras e mais amplas. Né? Então, nós já tivemos aí, né, híbridos sendo lançados, carregadores, né, para veículos elétricos, microinversores de potências maiores, sistemas MLPS, tudo isso a Grovat está atento, está desenvolvendo, está apresentando para o mercado, e a questão do grid 0, né, também. Então, mais esse é o nosso posicionamento nesses cenários de homologação. Que a regulamentação, né, Gui, é um processo um tanto quanto lento, né? Mas o que eu tenho observado, em alguns casos de projetos zero grid, é que os clientes, porque assim, o Smart Energy Manager, ele é um dispositivo de controle. O que a concessionária provavelmente vai pedir no seu projeto é um dispositivo de proteção, que é igual o Gui comentou, como por exemplo um relé de fluxo de potência, no qual iria impedir o fluxo de potência no sentido da concessionária.
E dessa forma você conseguiria estar homologando o seu projeto tranquilamente, desde que demonstre isso, que você não somente está utilizando um dispositivo de controle, mas também um dispositivo de proteção para a rede. Porque se porventura esse inversor ele acaba injetando na rede, você pode desligar a distribuição de um bairro inteiro, até mesmo de uma quadra, porque talvez o transformador não esteja hábil para estar recebendo tal potência de injeção no momento. Então, por isso que às vezes não é possível homologar. Então, em questões como essa, tendo um relé de proteção se torna, além de um controle, uma proteção. E a concessionária, ela entende, porque ela é idônea. Ela sabe os seus direitos e o dela, mas ela quer que tudo esteja protegido. Ela sabe que há um controlador, mas também exige uma proteção, né? É interessante. Um ponto importante é que a gente tem a Exatamente. configuração de fallback também, né, Gui? O fallback é um dispositivo de proteção do próprio Smart Energy Manager, do qual você pode, em momentos de falha de comunicação entre inversor e Smart Energy Manager, ele está limitando a uma potência X ou até mesmo limitando a uma potência zero, se houver uma falha de comunicação, como por exemplo de 2 segundos. Você tem como configurar ali para limitar a geração a uma potência zero de geração. Muito importante isso daí, né? A gente também recomenda que essa proteção de fallback ela não seja muito curta, né? Porque às vezes a rede, o Smart Energy Manager, que nós estamos vendo aí, ele se comunica com os inversores através do RS485, conforme está no diagrama. Se essa rede RS485 estiver muito longe, né? Por exemplo, 100, 200 metros, o limite são 500 metros, se estiver muito longa, né, o tempo ele é um pouquinho mais lento, também em questão de milissegundos. Porém, se a gente configura a proteção sendo muito rigorosa, o inversor vai ficar se protegendo toda hora. Então a gente recomenda aí, né, um tempinho um pouquinho mais largo para ativar a proteção, justamente para evitar esse cenário aí da proteção ficar ativando a todo momento quando a rede 485 está muito distante. Então é um cenário que às vezes ocorre. Já peguei uma vez uma granja que estava dando esse problema e a distância estava muito longa. A gente só colocou acho que 200 milissegundos a mais e já deu tudo certo. Perfeito. Eu pergunto aqui se é necessário que o data logger esteja conectado quando for fazer a configuração do sistema 20.0. O data logger? Não. Você vai guardar o data logger do inversor. O data logger ele acompanha o inversor no momento que você compra, né? Você vai guardar ele e vai ficar para você na sua empresa aí como uma peça sobressalente. Porque como que funciona, né? O monitoramento, ele tá vendo o diagrama, né? Os inversores eles vão trocar dados com essa caixa aqui, que é a Smart Energy Manager, né? Ou seja, os inversores mandam informações também e recebem informações, né? São trocas de informações. E essa caixa que vai comunicar com a nuvem, né? Ou seja, o dos inversores eles vão se comunicar apenas pela rede RS485. Não vai ocorrer comunicação dos inversores já diretamente com a nuvem através do Wi-Fi. Então, a comunicação vai ser através da caixa de gerenciamento inteligente e os data loggers você pode guardar aí como uma peça sobressalente aí para a sua empresa. Interessante destacar um ponto que é a comunicação do Smart Energy Manager é através do cabo RJ45, ou seja, você vai plugar lá no seu Smart Energy Manager RJ45 e sair do cabo de lá até o modem, para aí sim fazer as configurações. Perfeito. Isso daí acaba sendo uma coisa muito importante, pessoal. Essa pergunta é muito boa, por quê? Você coloca as duas comunicações, vai gerar um problema ali de interferência. Né? É apenas um canal de comunicação com a nuvem. Nós vamos utilizar aí o Smart Energy Manager, que dentro dele tem um Shine Master, que é um dispositivo da Grovat de comunicação. Por isso que ele consegue monitorar até 32 inversores na usina. Mas você pode começar só monitorar um só. E aí o Wi-Fi fica desabilitado. Vai ser através do Smart Energy Manager. Ele funciona com a linha S? Com a linha S,
funciona também, só que seria bom verificar a versão do firmware antes, né? Então é bom entrar em contato com a gente e verificar se tem uma versão de firmware mais atual para a gente utilizar. Só que a linha S foi descontinuada em 2019, basicamente, 2019, 2020, né? Então são poucos inversores que estão aí no mercado, né, hoje em dia, né, comparado com a linha X. Maravilha. Pessoal, alguma pergunta a mais? Eu vi aqui, né, uma pergunta do Sinclair. Ele falou que participou de uma instalação que era grid zero e realmente ainda injeta um pouco na rede, um pouco de energia. Porém, a concessionária pediu esse relé de proteção, compraram, mas não sei porquê, não instalaram o relé. Então, o relé ele é utilizado, né, nesses cenários para evitar a injeção na rede, mesmo com o sistema, né, porque tem esse tempo de resposta, de ajuste, né, do equipamento. Aí o relé ele acaba sendo uma proteção necessária justamente para esse tempo de resposta. Por exemplo, né, se o inversor está em 75 kW e a carga cai para 74, esse ajustado de 75 para 74, né, a potência do inversor, é muito rápido. Né? Esse 1 kW, ele não chega a gerar nenhum problema. Né? Agora, uma queda muito brusca de 1 mega para 500 kW pode gerar um problema muito, muito grande. Né? Por isso que o relé, né, ele é muito importante em todos os cenários, né, mas justamente para esse cenário mais crítico, né, que o tempo de resposta, apesar de ser milissegundos, ele pode gerar aí algum problema. Né? Eu vou verificar aqui agora qual que é o tempo de resposta para passar para vocês. Mas eu tenho aqui. O tempo de resposta é 300 milissegundos. Acabei de achar aqui. Esse é o tempo de resposta que a Grovat nos informa para o equipamento ajustar aí a potência. Então é isso. Né? O pessoal tem mais alguma dúvida, mais algum comentário, alguma coisa que gostariam de esclarecer? Então, acho que é isso, né? Fizemos aí um webinar aí de uma hora praticamente, né? 50 minutos. Acho que foi bem bacana. Espero que vocês tenham gostado. Vamos fazer mais webinários daqui para frente, voltar aí com essa questão dos webinários, mas coisas rápidas, né? Antes de fazer webinário de 1h30, 2 horas. Nosso objetivo aqui é manter o contato com vocês, né? Ter uma conversa aí, caso vocês coloquem dúvidas. Explicar novos assuntos já conhecidos e também novidades. Né? Então é isso. Falem suas considerações finais, João e Joshua, por gentileza. Perfeito, Gui. Interessante destacar aí que isso é só uma apresentação das funcionalidades do Grid Zero. Caso vocês tenham um interesse de saber um pouco mais de como funciona a instalação desse sistema, ou até mesmo tirar algumas dúvidas técnicas de cabeamento, se tem algum posicionamento específico para estar colocando, algum tipo de configuração específica na internet, você pode ligar lá no nosso suporte técnico, que a gente vai ter especialistas técnicos ali para estar atendendo qualquer dúvida que vocês tenham. Maravilha. Então, pessoal, vocês que têm dúvidas sobre o funcionamento do Zero Grid, como uma instalação, você quer aprender um pouco mais, quer que a gente elabore novos webinars para continuar falando desse assunto ou falar de novos assuntos, quer saber sobre off-grid, on-grid, híbridos, escreve para a gente, tá? Manda lá no nosso Instagram, a gente conversa com você, explica e a gente já vai montando as próximas programações de webinar, tá? Tudo isso que a gente tem feito, essa criação de conteúdo, é especificamente para vocês. A Growth, ela entende que é parte do nosso papel trazer o conhecimento para o mercado. Tá? Então, contem conosco, nós somos parceiros de vocês, a gente está aqui para andar junto, para trabalhar lado a lado, seja com distribuidor, seja com integrador, cliente final, a gente está aqui para servir vocês. Tá? Então, contem conosco,
e eu espero vocês no próximo webinar. Beleza? Um grande abraço e até mais. Obrigado. Tchau, tchau.